Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje estudaremos na revista número 2 do Discipulado, a lição número 2, o discípulo e o lar cristão. Nosso texto áureo se encontra em Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precioso e querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós reconhecemos a tua grandeza, o teu amor, o teu poder. Reconhecemos que não há outro igual a ti, não há semelhante a ti, Senhor. Reconhecemos que o Senhor não tem igual, que o Senhor não tem rival, que o Senhor não recebeu nada de ninguém, mas que tu, Senhor, és a fonte de tudo, Senhor, de tudo que é bom, de tudo que é maravilhoso. Te glorificamos, te bendizemos, engrandecemos o Senhor. Pedimos uma aula proveitosa, uma aula edificante, que o Senhor nos capacite, em nome do Senhor Jesus. Te amamos, obrigado, Senhor. Amém. Queridos irmãos, o nosso assunto é o discípulo e o lar cristão. O que é o lar? E a nossa lição traz dois tópicos aqui: a família, a base do lar, e o lar como a base da sociedade. Vamos para a Bíblia? Vamos ler a nossa Bíblia? Gênesis capítulo 2, versículo 18. A família, a base do lar, o nosso tema agora. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2, 18. O lar, a base da sociedade. Além do nosso texto áureo, que acabamos de ler, nós vamos ler Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Glória a Deus. Estamos vendo, então, que somos, como famílias, como lares, a base da sociedade. E que o Senhor menciona que não é possível esconder a luz, e Ele nos designa como a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A sua vida está edificada, a minha vida está edificada, e a nossa vida está edificada no Senhor, para que possamos ser luz para esse mundo. Glória a Deus. O lar, a base da sociedade. O Senhor também disse: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Ou seja, o povo de Deus, os cristãos, aqueles que vivem a vida com Deus, têm condições de ser uma luz para outras pessoas nesse mundo. Glória a Deus. Assim, 16, Mateus 5, 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Então, nós vimos o que é o lar. A família como a base do lar e o lar como base da sociedade. Agora nós vamos ver o lar como uma extensão da igreja. Glória a Deus. Nós comentamos já em uma aula na revista número 1 que o termo eclésia, traduzido do grego, significa chamados para fora, com o sentido de convocados para fora. Foi na lição em que estudamos sobre a igreja. E que no seu sentido hebraico, portanto, eclésia significa o povo de Deus, convocado por Deus com a finalidade de ouvir a voz de Deus e agir para Deus de acordo com aquilo que ouvir de Deus. Glória a Deus. O lar cristão é uma extensão da igreja. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Espírito aqui com letra maiúscula, o Espírito Santo,
falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Glória a Deus, glória a Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O lar é extensão da igreja, o lar é uma extensão da igreja. A vida cristã no lar. O que é a vida cristã? Mateus 16, versículos 24 a 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Algumas traduções dizem negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, disse o Senhor Jesus, achá-la-á. Versículo 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e, então, dará a cada um segundo as suas obras. Então, estamos vendo, queridos, a vida cristã no lar, conforme a nossa revista número 2, essa é a nossa lição número 2, o discípulo e o lar cristão. E lemos Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 27. A nossa vida é uma vida de renúncia. O Senhor Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, versículo 24, Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, disse o Senhor Jesus, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler mais um versículo, Oséias, capítulo 6, versículo 3, a primeira parte do versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é a vida cristã, negarmos-nos a nós mesmos e conhecermos o nosso amado Senhor. Nós devemos renunciar àquilo que agrada a nossa carne, aquilo que agrada a vida física, e em benefício da nossa vida espiritual. Se alguma coisa na nossa vida física que agradaria a nossa vida física, o nosso corpo, for pecado, nós não devemos fazer. Devemos nos afastar disso em benefício da nossa alma. Então, precisamos conhecer o Senhor, precisamos conhecer a palavra do Senhor e precisamos ter a disposição de renunciar. Renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, ou seja, coisas que você poderia fazer, você não faz por benefício, para o benefício da sua alma, da vida eterna que você terá na presença de Deus. Glória a Deus. Mais um versículo? Filipenses capítulo 3, vamos ler 2 versículos, o 13 e o 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Queridos irmãos, nós estamos analisando, vendo, estudando a vida cristã no lar. Vimos o que é a vida cristã, estamos vendo o que é a vida cristã. É seguirmos o Senhor Jesus. Ele disse, se alguém quiser vir após mim. Então, a vida cristã é, acima de tudo, seguir o Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, quando você nega a si mesmo, alguma coisa que é uma coisa pecaminosa, que é uma coisa que não deve ser feita, você está, aos olhos do mundo, perdendo a sua vida, deixando de desfrutar o prazer falso, passageiro do pecado, que traz mais males do que prazeres. E me lembro quando nós estudamos sobre a fé, na revista número 1, nós vimos que Moisés foi um homem que preferiu
A Bíblia diz lá em Hebreus 11, o vitupério de Cristo, as afrontas, a desonra, do que por um pouco de tempo desfrutar o gozo dos prazeres do Egito, sendo até chamado de filho da filha de Faraó, neto de um homem poderosíssimo da época. Ou seja, ele negou a si mesmo. Glória a Deus, esse é um exemplo. Depois aprendemos que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, Oséias 6:3. E agora há uma coisa maravilhosa, uma lição maravilhosa para nós em Filipenses capítulo 3, os versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você já se esqueceu das coisas que para trás ficaram na sua vida? Você já se esqueceu daquilo que fazia mal a você? Esqueça tudo isso. Você já se esqueceu das ilusões do mundo? Esqueça das ilusões do mundo. Você já se esqueceu daquilo que você cobiçava quando você não conhecia o Senhor Jesus Cristo? Esqueça-se disso também. Lance isso para trás de si. Tire isso da sua memória. Tire essas coisas de diante dos seus olhos. Glória a Deus. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Avance, siga, prossiga, em frente. É para frente que nós caminhamos, é para frente que nós andamos. E a palavra diz aqui, avançando, ou seja, prosseguindo para as coisas que estão diante de mim. Há muitas coisas diante de você. Há promessas maravilhosas do Senhor Jesus Cristo diante de você. Há bênçãos que você ainda não recebeu, que estão reservadas para você. Prossigo, avançando para as que estão diante de mim. Há bênçãos maravilhosas do Senhor para você e para mim. Acima de tudo, a preciosa presença dele. Podemos sentir a graça, a presença, o amor do Senhor. Essas são as maiores bênçãos. E outras semelhantes a essas. Lermos a palavra de Deus, compreendermos a palavra de Deus, aplicarmos a palavra de Deus, termos comunhão com o Senhor Jesus. Que maravilha, glória a Deus. Tudo isso está diante de você e de mim. E Paulo diz aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor professor, senhora professora, você, professor, professora da escola dominical, do discipulado, por favor, ensine aos alunos que o Senhor Jesus confiou a você. Nós sugerimos que você ensine essas coisas. Ensine que devemos prosseguir. Ensine que devemos nos esquecer da nossa vida no tempo da incredulidade, no tempo em que não conhecíamos a graça de Deus. Devemos nos esquecer de tudo isso. Irmãos, nós falamos aqui em uma das lições, nós comentamos que há pessoas que vão dar um testemunho sobre aquilo que passaram, aquilo que viveram no passado antes de conhecer o Senhor, e parece que eles exaltam a vida passada, parece que engrandecem o fato de terem vivido no pecado. Não, irmãos. Quando você for testemunhar, querido irmão, querida irmã, é uma sugestão. Sugira aos alunos, ensine, transmita esse ensino. Uma sugestão, se você quiser, se o senhor e a senhora considerarem válido. Ao dar um testemunho, nós não temos que enaltecer aquilo que fomos, falar daquilo que passou, como se fosse uma coisa grande, como se fosse, e gastar muito tempo do testemunho falando daquilo que a pessoa era. Não, resuma aquilo que você era. Olha, irmãos, eu tinha muita tristeza, eu era uma pessoa triste. Hoje eu sou feliz, hoje eu leio a Bíblia, sinto alegria. Hoje eu vou à casa de Deus, encontro meus irmãos, sinto alegria. Hoje eu sinto a presença do Espírito Santo. Olha, aquela tristeza foi embora. A tristeza foi embora, a alegria chegou. Pronto. Não ficou dando detalhes da tristeza, de quando se sentia triste. Não, Paulo está dizendo aqui, prossigo para o alvo. E deixo para trás as coisas que não convêm, as coisas que me fizeram sofrer, ficam para trás.
Agora eu prossigo para o alvo. Olha, irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, querido professor, querida professora, quando o senhor, a senhora forem ensinar, quando você for ensinar seus alunos, uma sugestão: ensine os alunos a testemunharem, não gastando muito tempo ou tomando muita atenção dos ouvintes com o passado, com aquilo que não vai acrescentar, que resumam. Irmãos, eu era uma pessoa muito enferma. Eu era uma pessoa muito enferma, mas eu aceitei o Senhor Jesus, por exemplo, isso é um exemplo de testemunho. Eu aceitei o Senhor Jesus, a enfermidade foi embora. Eu me sinto saudável, eu me sinto bem, eu acordo bem, eu vou dormir à noite, eu durmo bem. Glória a Deus. Ou seja, a pessoa designou um espaço pequeno para o sofrimento e um espaço grande no testemunho, um tempo grande para a bênção de Deus. Está contando qual era o problema, está dizendo qual era o problema, mas ressaltando a bênção que recebeu do Senhor. Paulo diz aqui: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. O que tem diante de nós? Bênçãos. O que havia diante de Paulo? Bênçãos, resultado no Evangelho, resultados maravilhosos, igrejas novas plantadas, que maravilha, bênçãos na vida do apóstolo. Prossigo para o alvo. Vamos prosseguir. É para frente que devemos andar. Glória a Deus. Então, nós vimos a vida cristã no lar, o que é a vida cristã, e agora vamos ver como viver a vida cristã. Zacarias capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, nós não estamos entrando nos contextos desses textos que nós estamos lendo, para não tomar um tempo excessivo. Mas nós queremos recomendar a você a leitura em classe desses textos e que você conheça os contextos. Como viver a vida cristã no lar? Acabamos de ler esse versículo maravilhoso em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Então, a vida cristã no lar, queridos, não é vivida por força, nem por violência, obrigando as pessoas dentro do seu lar, seus filhos, cônjuge. Não, não é isso. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua família, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu lar, deixe o Espírito Santo trabalhar nos seus relacionamentos. Em uma aula da lição 1, da revista número 1, em uma das lições, nós dissemos, quando o Senhor apresentou, o Senhor Deus, no batismo do Senhor Jesus, nós vimos ali o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre o nosso amado Salvador, e Deus Pai dizendo com voz audível do céu: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, esse é o meu filho, o filho que eu amo, o filho em quem eu tenho prazer, tenho alegria, eu tenho alegria de ser o pai dele. E nós, ali naquela lição, nós comentamos como é que você apresenta seus filhos aos seus amigos, como você apresenta o seu marido, a sua mulher, aos seus amigos, aos seus conhecidos, e incentivamos naquela ocasião você a apresentar seus filhos, dizendo: olha, esse aqui é o meu filho que eu amo, meu filho amado, meu filho que eu amo, em quem eu tenho muito prazer, tenho muita alegria por ele ser meu filho. Essa é minha filha amada, minha filha querida, é minha filha em quem eu tenho muita alegria por ser o pai dessa filha. Glória a Deus, assim devemos apresentar. Quando você for apresentar a sua mulher, olha, essa aqui é a minha mulher, olha a mulher que eu amo, eu tenho muita alegria pelo fato de termos nos casado. Quando a senhora for apresentar o seu marido a alguém, a senhora diga que é o seu marido, que a senhora o ama, que a senhora é feliz com ele. Isso é muito bonito, é um exemplo do Senhor. E ele se aplica aqui nesse ponto que estamos estudando, como viver a vida cristã no lar, elogiando, levando, nos ajudando a progredir, a prosseguir, a crescer na vida,
nos elogiando. Olha, filho, ontem não foi tão bem. Ô, minha filha, você não foi tão bem na prova, mas amanhã você irá melhor. Olha o versículo que lemos agora mesmo, Filipenses 3, 13 a 14, o apóstolo Paulo dizendo: eu me esqueço do que passou e prossigo para o alvo. Se alguma coisa não saiu como vocês queriam no lar, mas vocês prossigam para o alvo, amando uns aos outros dentro do lar, com amor puro, com amor de Deus, amor do Senhor, amando uns aos outros dentro do lar, incentivando uns aos outros dentro do lar. É assim que se vive a vida cristã dentro do lar, sem gritarias, sem brigas. Eu não vou nem dizer colocar nomes, ofender, eu não vou nem mencionar isso, que isso é inimaginável. Isso não dá nem para imaginar, alguém colocar nomes, ofender, xingamentos, de modo algum. Isso não é para um lar cristão. O lar cristão é um lar de pureza, de respeito, de amor, um lar onde nos aceitamos uns aos outros como somos, mas sabemos que vamos progredindo na presença do Senhor, nossa vida vai mudando, nós vamos mudando hábitos ruins, vamos conversando, vamos dialogando. Esse é o lar cristão. E a nossa aula é sobre isso. Glória a Deus, o discípulo e o lar cristão. Fatores que podem contribuir eficazmente para a formação de um lar feliz. E aqui nós vamos ler muitas coisas, e muitas coisas maravilhosas. Primeiro, o amor conjugal. Segundo, o amor natural. Aqui estamos tratando do amor dado por Deus através do nosso convívio com Ele. O amor filial, o amor dos filhos. 4, o amor fraternal, amor entre irmãos. 5, a lealdade e o respeito. 6, o respeito propriamente dito. 7, otimismo e visão. 8, pureza no lar. 9, o amor a Deus, à sua palavra, à sua igreja, à sua obra. E 10, o amor aos irmãos cristãos. Então, nós estamos vendo o quê? Fatores que podem contribuir eficazmente para a formação de um lar feliz. Você tem um lar feliz? Glória a Deus por isso. Ouça, acompanhe e leia esses versículos, seu lar será cada vez mais feliz. Você tem um lar mais ou menos feliz? Falta alguma coisa? Quem sabe algum desses pontos que vamos ler aqui agora, alguns desses versículos que vamos ler na palavra de Deus, poderá ser a chave, a solução para o seu lar, para que seu lar seja uma bênção. Glória a Deus. E o seu lar está, outra situação, alguém que esteja com o lar destruído, você diz, meu lar está destruído, acabado, ruim, não tem nada de bom. Olha esses 10 pontos, o amor conjugal, fatores que podem contribuir eficazmente para a formação de um lar feliz. O amor conjugal, o amor natural, que é aquele amor dado por Deus através do nosso convívio com Ele, o amor dos filhos, o amor fraternal, o amor entre irmãos, a lealdade, o respeito, o otimismo e visão, a pureza no lar, o amor à obra de Deus, à igreja de Deus, à palavra de Deus e o amor aos irmãos cristãos, tudo isso em conjunto é capaz de firmar, de edificar o seu lar. Glória a Deus. Queridos, tudo que nós falamos aqui, nós não queremos generalizar. Nós não queremos, de modo algum, generalizar. Há situações específicas, há casos específicos, mas o que nós falamos, o que nós trazemos para as nossas lições, são os ensinos da palavra de Deus, que colocados em prática, trazem resultados, sempre. Trazem resultados. Resultados maravilhosos, resultados que você não teria de outra maneira, resultados que eu não teria de outra maneira. Somos alunos da escola dominical, por bondade de Deus, somos professores da escola dominical, você e eu, e estamos ensinando nossos alunos estas bênçãos de Deus. Os alunos, porventura, que estejam nos assistindo também, são bem-vindos. Agora, gostamos sempre de enfatizar que estas aulas gravadas não substituem a presença na aula da escola dominical na igreja na qual você serve ao Senhor. Por quê? Porque é lá que acontece a aula. Aqui
Lá é que acontece a escola dominical. Aqui são sugestões, estamos lendo a Bíblia juntos, estudando juntos, nos preparando para a aula que acontece na igreja, na casa de Deus. É lá que nós devemos estar, semanalmente, aprendendo da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Quando algum outro professor ou professora ensina, você e eu aprendemos. Quando é a sua vez, quando você está escalado, escalada para ministrar a lição, os alunos e os demais professores também aprendem com você. De modo que nós estamos sempre aprendendo. Somos alunos da escola dominical. E também cooperamos ensinando aquilo que o Senhor, por bondade, nos concede. Queridos irmãos, então nós vamos ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 5, versículos 22 a 33. Com licença. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Nós já comentamos isso em aulas anteriores, na revista número 1. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido, ou seja, respeite o marido. Glória a Deus. Nós temos a obrigação, cada um de nós, de amar a nossa mulher. Cada um tem a sua obrigação, assim como Cristo amou a igreja. E a mulher tem a obrigação de respeitar o seu marido, demonstrar respeito, amor, o marido também amar. Versículo 25, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Estamos falando de lares, então nós somos responsáveis pela edificação, cada um de nós, pela edificação do nosso próprio lar. Então, o senhor, que é marido, que já é casado, cuide da sua mulher, santifique a sua mulher. Ou seja, meus amados, nós que convivemos com pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, nós que convivemos na vida profissional, na vizinhança, nós convivemos com pessoas que não conhecem o Senhor Jesus e falam coisas que não convêm, não leve isso para dentro do seu lar. Não, mas purifique o seu lar, que o seu lar seja um lar de bênçãos, que o seu lar tenha um ambiente leve, um ambiente de amor, que o seu lar tenha um ambiente de coisas certas, corretas, que o seu lar tenha um ambiente de paz, que o seu lar tenha um ambiente de prosperidade, de alegria. Não leve aquilo que você ouve na rua para dentro do seu lar. Quantas pessoas levam gracejos, piadas para o seu próprio lar? Não faça isso. Não faça isso. Que o seu lar seja um lar abençoado, que o seu lar seja um lar santo. Essa é a obrigação nossa, como marido. Cada marido tem essa obrigação. Aqui diz a palavra de Deus, Efésios 5, 26. Para santificar, você deve santificar a sua mulher. Ou seja, há conversas lá da rua que não servem para dentro do seu lar. Há palavras lá da rua que não devem estar dentro do seu lar e do meu lar. Vamos tomar todo cuidado com isso. Queridos, vamos em frente?
Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Glória a Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então vamos ler novamente os versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, ou seja, a paciência produz experiência, e a experiência a esperança, ou seja, a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Seja assim o seu lar, seja assim o seu lar em nome de Jesus, seja assim o meu lar em nome de Jesus. E observe, queridos, nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a vida tem dificuldades, a própria vida tem dificuldades. Irmãos, é necessário nós pensarmos o seguinte: nós temos uma vida cristã, uma vida com o Senhor, somos salvos, estamos caminhando para o céu. Glória a Deus por isso. Porém, a vida tem as suas dificuldades, a vida tem as suas regras. Se você estudar, se você trabalhar, se você for uma pessoa dedicada no seu trabalho ou ao seu trabalho, se você for uma pessoa cuidadosa com a sua vida profissional, tudo indica que você será uma pessoa abençoada. Isso é natural. É claro que nós sabemos que precisamos da bênção de Deus. Precisamos, mas a sua parte você está fazendo. E se você chegaria até um ponto sozinho ou sozinha na sua vida profissional, por exemplo, tendo a bênção de Deus, você vai mais longe, você vai mais alto, você prospera. Glória a Deus por isso, mas a sua parte você fez, estudou, é pessoa dedicada, estuda, se atualiza, trabalha com cautela, com cuidado, com esmero. Você capricha nas coisas que faz, não faz de qualquer maneira. A sua parte você está fazendo. Vem o Senhor Jesus e abençoa você. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a vida tem algumas regras, ela tem as suas regras. Agora, uma pessoa que não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada, o que virá essa pessoa? Pobreza. Virá pobreza, dificuldade, a falta do atendimento às necessidades básicas da vida dessa pessoa. Isso acontecerá, porque a pessoa não quer ter a sua vida profissional, não quer se dedicar a um trabalho. Então, infelizmente, isso acontece. São regras da vida. E nós devemos, então, estamos falando da tribulação, Romanos capítulo 5, versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tribulações acontecem. Tribulações acontecem. Há épocas em que há vírus, muita gente fica doente, é uma tribulação. Puxa, estou doente, isso é ruim, vou me cuidar, vamos nos cuidar. É da vida, acontece no mundo, não há como fugir de certas coisas. Então, acontece, nos gloriamos nas tribulações. Às vezes temos tribulações, muitas vezes temos tribulações. Quantas vezes uma pessoa é injustiçada, sofre uma injustiça, não merecia aquele resultado, enfim, há tantas coisas na vida, você sabe, você conhece, mas aqui diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, quando você enfrentar uma dificuldade, lembre-se desse versículo e diga, agradeça ao Senhor e diga: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está me ajudando a ter paciência, está me ensinando paciência. Senhor, e tem uma coisa, vou aprender logo essa lição para que o Senhor não precise permitir outra tribulação. Glória a Deus. Qual é a lição que eu tenho que aprender aqui? A lição é a paciência. Muito bem, então vou aprender logo, para não precisar passar outra tribulação para aprender a paciência.
A paciência gera experiência. Que eu tenho que ter essa experiência? Amém. Vamos ter essa experiência e aprender a lição nessa experiência para não precisar ter outra experiência desagradável, para não ter outra tribulação como essa. A experiência produz a esperança. Ah, Senhor, então quer dizer que eu tenho que ter esperança. Estou passando uma tribulação, ela vai produzir paciência, vou entender o que é a paciência vai produzir experiência, vou ser uma pessoa experiente devido a essa tribulação, e essa experiência vai me trazer esperança. Então, quando eu enfrentar alguma coisa difícil na vida, eu vou me lembrar. Como Davi, você se lembra de Davi? Conversando com Saul, Davi disse: eu vou enfrentar esse gigante. Saul questionou Davi, mas Davi, você é um moço, ele disse: olha, eu era pastor de ovelhas para o meu pai, e um leão, apareceu um leão, eu matei o leão, apareceu o urso, eu matei o urso, eu vou matar esse gigante também. Esse gigante não vai permanecer. Você e eu temos que ser assim, um povo que tem fé, um povo que tem esperança, um povo que é animado. Davi estava dizendo: eu venci o urso, eu venci o leão, eu vou vencer esse gigante, eu vou vencer o que vier à minha frente, eu vou vencer qualquer obstáculo que se colocar à minha frente. Assim seja você, professor, professora da escola dominical. Assim ensine os alunos. A nossa recomendação: ensine isso aos alunos, que nós vamos vencendo é de vitória em vitória. Aparece a luta, aparece o momento da dificuldade, mas aqui diz: a paciência produz experiência, a experiência produz esperança. Glória a Deus. O que é a esperança? A esperança é você olhar para um momento difícil e dizer: já venci outros. Já venci coisa mais difícil do que essa. Essa eu vou vencer também. Lembre-se desse exemplo do Davi. Lembre-se desse exemplo do rei Davi, que foi pastor de ovelhas e que Deus o elevou à condição de rei de Israel. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, o amor filial, o amor dos filhos. João capítulo 14, versículos 23 a 24. Nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo pontos, situações, nós estamos vendo fatores que podem contribuir eficazmente para a formação de um lar feliz. Fatores que podem contribuir eficazmente para a formação de um lar feliz. Está na nossa revista da Escola Dominical do Discipulado, revista número 2, essa é a lição número 2. O amor filial, João 14, versículos 23 e 24. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Nele ou nela, não é? A Bíblia fala homem ou a mulher, o ser humano, de um modo geral. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. O lar que tem essa bênção, o lar que busca essa bênção está à sua disposição, está à minha disposição, está à disposição de todos, ok? Quem não me ama não guarda as minhas palavras, disse o Senhor Jesus. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Esse não é nosso caso. Nós amamos o Senhor, então nós guardamos a palavra do Senhor. João, capítulo 14, versículos 23 e 24. Vamos repetir o 23, vamos ler mais uma vez, saborear. Vamos saborear a palavra de Deus. A palavra de Deus não deve ser lida com pressa, como você lê uma revista, como você lê um jornal, como você lê qualquer publicação, a propaganda. Não. Leia saboreando, leia vendo as palavras. Cada letra na palavra de Deus tem significado para nós. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Nas nossas lições de discipulado e nas classes nas quais cooperamos como professores, você e eu lemos bastante a Bíblia com os nossos alunos. Aliás, queridos, os nossos alunos não têm muita experiência no manuseio da Bíblia. Então, é importante que você seja paciente. Tenha paciência para que os alunos possam localizar os textos, incentive o uso do índice da Bíblia, assim os alunos não vão se desmotivar. Se eu estivesse em uma sala e um professor ou uma professora sempre com pressa,
para localizar os textos. Localize, localize. E eu visse que eu não conseguia, não estivesse conseguindo fazer isso, eu me desmotivaria. Eu não voltaria a essa classe. Porque aqui não estou conseguindo, os outros são muito melhores que eu. Eu estou me destacando, infelizmente, por ser menos, por conseguir menos. Ninguém gosta desse sentimento. Então, queridos, tenha paciência e na localização dos textos. Nós já tivemos uma aula na lição 1, quando falamos da Bíblia Sagrada, em que nós mencionamos, a nossa revista nos ensinou a ensinar os alunos a localizar os textos e usarmos o índice. Não é vergonha nenhuma, nós lemos aqui hoje um texto em Oséias. Oséias, nós já aprendemos em uma lição que é classificado como um dos profetas menores, por quê? Pelo volume de escritos, não pela importância, é super importante, mas pelo volume. Então, se alguém for procurar um texto em Oséias na classe, ou em Ageu, são livros pequenos, valiosíssimos, porém pequenos. É necessário ir ao índice, ok? Então vamos lá. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele ou nela morada. João 14, 23. Vamos ler mais um versículo? Isaías 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Glória a Deus. Nós estamos estudando sobre o amor dos filhos, amor entre os pais e os filhos, amor puro, amor verdadeiro, um amor sacrificial, em que, se necessário, os pais devem se sacrificar pelos seus filhos. O amor fraternal. E esses são fatores que contribuem para o sucesso da formação de um lar. Fatores que podem contribuir eficazmente para a formação de um lar feliz. Vamos ler então, queridos? O amor fraternal, Mateus 12, versículos 25 e 26. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? O contexto, você se lembra desse texto, nós não vamos mencionar aqui, mas vamos focar, colocar nosso foco no versículo 25, Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, que haja união na sua casa, na sua família, no seu lar, que haja união. Olha, você e eu nem sempre estamos certos. Você e eu nem sempre temos a melhor maneira de fazer as coisas. Então, é necessário que haja diálogo no seu lar. É necessário que haja troca de ideias. Isso enriquece. Alguma coisa que alguém pensou e você não pensou. O senhor, que é o pai, que é a mãe na família, que é a pessoa que é responsável pelo lar. Veja, é necessário que a sua casa não seja uma casa dividida, que a sua casa seja unida. Glória a Deus. Vamos falar de lealdade ou respeito? Provérbios 25, 19. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Meu Deus. Ou seja, é uma situação dificílima, dolorosa, ter confiança no desleal no tempo da angústia. Lealdade. O seu lar, para ser um lar feliz, precisa ter lealdade. Aquilo que é combinado é feito. Aquilo que não é combinado não é feito. O seu lar precisa ter isso. O meu lar precisa ter isso. Glória a Deus. O respeito. Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Nós já mencionamos esse versículo em uma das lições na revista número 1. A vossos pais no Senhor. 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Queridos irmãos, o senhor, a senhora, você como professor, professora da escola dominical, já deve ter se deparado com a situação de alunos que têm pais separados, pais que são separados judicialmente, pais que não vivem juntos. E esses alunos ficam no meio de uma situação, eles ficam... Tem o pai, tem a mãe, os pais são separados. Qual é o seu conselho a esse aluno, a essa aluna? Compartilho com você, eu tenho aconselhado que os alunos que vivem uma situação assim, que são filhos de casais separados, tenham o melhor relacionamento possível, tanto com o pai como com a mãe. Porque o fato do casamento não ter dado certo, infelizmente, não é o que nós desejamos, o que a igreja deseja, o que os filhos desejam, não é isso que se deseja. Mas se aconteceu, o filho, a filha, não deve e não pode se distanciar, seja do pai ou da mãe. Esse filho, essa filha, precisam ter contato com o seu pai ou com a sua mãe. Precisam ter um bom relacionamento, porque são filhos. E aqui está dizendo, Mateus, ou melhor, Efésios 6, 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, aos pais crentes, o conselho crente, o conselho que está de acordo com a Bíblia. É claro que o filho tem um pai ou uma mãe que não conhece o Senhor Jesus, que pratica coisas que não são corretas. E mandar o filho ou a filha fazerem coisas que não são corretas diante de Deus, esse filho, essa filha não estão obrigados a obedecer, mas eles devem conversar com esse pai, com essa mãe. Eles devem dialogar, dizer: meu pai, eu lhe respeito, minha mãe, eu lhe respeito, mas eu aprendi que esse conselho está indo contra a vontade do Senhor Deus. Meu pai, se eu obedecer isso, não vai ser bom para mim. E eu sei que você não quer que não seja bom para mim. Meu pai, se eu obedecer esse conselho que está contra a palavra de Deus, não vai ser bom para mim nem para você. A minha vida não vai bem, não irá bem. Minha mãe, se eu obedecer esse conselho, essa opinião que você ou a senhora, como você chame, se dirige à sua mãe, que a senhora ou que você esteja me dando, esse conselho não vai ser bom, não vai ser bom para a minha vida. Eu sei que a sua intenção é boa, meu pai, eu sei que a sua intenção é boa. Então o filho deve conversar assim com os pais. Se o pai lhe der um conselho que está contra a palavra de Deus, o filho ou a filha devem dizer: meu pai, com respeito, não estou lhe desrespeitando, mas eu preciso obedecer a Deus. Eu estou pautando a minha vida, estou conduzindo a minha vida na presença de Deus, estou sendo abençoado. E meu pai, você ou o Senhor está sendo também abençoado pela minha obediência ao Senhor. Sabia disso? Então, o filho, a filha devem respeitar seus pais, muito respeito. Porém, caso esse pai ou essa mãe aconselhem ou mandem fazer uma coisa que é contra a palavra de Deus, o filho e a filha devem dialogar com esse pai, com essa mãe, mostrar a palavra de Deus, ensinar. E por que não? Um resultado maravilhoso desse pai e dessa mãe dizerem: filho, filha, que maravilha, vou seguir a Bíblia também, vou fazer como você. É assim, e você poder ensinar seu pai e sua mãe. Olha, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Glória a Deus. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Defeitos, todos nós temos. Todos nós temos defeitos. Eu tenho muitos. Você deve ter os seus, você deve conhecer os seus defeitos. Eu conheço os meus, uma parte dos meus eu conheço. Mas temos também as qualidades. Temos, você tem alguma qualidade, eu também tenho alguma qualidade, claro. Deus nos abençoa, passamos a ter qualidades, e mesmo antes de conhecer o Senhor, você deve ter tido qualidades. Eu devo ter tido qualidades antes de aceitar o Senhor como meu Salvador. Mas honra teu pai e tua mãe. O que significa isso? Veja as qualidades que seu pai e sua mãe têm
e elogie. Veja as qualidades, os pontos positivos, o amor por você, pelos filhos, o cuidado, o carinho, a provisão, tudo que seus pais já fizeram por você, não é mesmo? Agradeça. Eu me lembro que 7 meses antes do meu pai ir para o céu, eu tive a oportunidade de abraçar meu pai e dizer: pai, você foi o melhor pai que eu poderia ter. Glória a Deus, glória a Deus. Isso foi maravilhoso, isso foi maravilhoso. Depois dessa, meu pai morava em uma cidade distante da cidade em que eu moro, muito distante. E essa foi a última vez que eu vi meu pai vivo. Falava por telefone constantemente, é, algumas vezes na semana. Mas pessoalmente, essa foi a última vez. E eu o abracei e disse essas palavras: glória a Deus, glória a Deus. Faça o mesmo. Faça o mesmo com seu pai, com a sua mãe. Faça o mesmo com seus filhos. Faça o mesmo com as pessoas que estiverem à sua volta. Faça o mesmo com seus familiares. Fale, diga que você os ama. Diga que você é grato a eles. Lembre alguma coisa boa que alguém fez por você e vá até essa pessoa e agradeça. Isso é maravilhoso. Eu costumo dizer às pessoas que convivem comigo, e tenho para mim mesmo, que há duas expressões que são chave na nossa vida: eu te amo, e a outra expressão é muito obrigado. Diga às pessoas que você as ama e diga muito obrigado. Muito obrigado. Eu te amo. Muito obrigado. Quantas vezes na igreja há uma pessoa, um irmão, uma irmã longe, longe, e você gostaria de cumprimentar, e eu costumo fazer um gesto assim, apontando para o meu coração, como quem diz: eu te amo, eu te amo. E as pessoas entendem isso, e é gostoso isso. Isso é muito bom. Então, queridos irmãos, estamos falando sobre o lar. Fatores que podem contribuir para que você tenha um lar feliz, um lar abençoado. Esse é um fator, o respeito. E vós, versículo 4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Crie seus filhos, incentive seus filhos, mostre aos seus filhos que eles serão felizes servindo ao Senhor. O versículo 3 ainda falava dos filhos, e eu quero só enfatizar um pouquinho esse versículo, e aí nós vamos passar para o ponto 7, otimismo e visão, que são outros fatores que ajudam a termos um lar feliz. Efésios 6, 1 a 4, que lemos, o versículo 2, os versículos 2 e 3 dizem: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Glória a Deus, glória a Deus. Há pessoas, queridos professores, queridas professoras, queridos alunos que porventura nos assistam, há pessoas que têm a sua vida abreviada. Há pessoas que poderiam viver mais. Há pessoas que poderiam viver melhor nesse mundo. Há pessoas para que te vá bem. Efésios 6:3, para que te vá bem. Honre teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que as coisas deem certo na sua vida, para que você seja uma pessoa abençoada, para que as suas coisas vão bem. E vivas muito tempo sobre a terra. Glória a Deus, glória a Deus. Que promessa maravilhosa. Faça isso, coloque isso em prática e você será abençoado, abençoada. Professor, professora, companheiros, professores, amigos, irmãos professores, ensinem isso. É uma sugestão, aceite a sugestão, ensine isso aos alunos que estão confiados ao senhor, à senhora, a você. Otimismo e visão. Vamos lá? Otimismo e visão são fatores que podem contribuir para um lar feliz. E nós vamos ler Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. O apóstolo Paulo nos deu essas palavras da parte do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? É o dinheiro? Não. É o conforto? Não.
é, é ter um bom nome, que coisa maravilhosa, ter um bom nome, mas ainda não é isso. Aquele que nos fortalece é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos fortalece é o Espírito Santo. Aquele que nos fortalece é Deus, a presença de Deus. Quando falamos Espírito Santo, já estudamos em outras lições. Quando falamos Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, um Deus só, composto pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Assim como você e eu somos compostos pelo nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Quem é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o sucesso profissional que fortalece a você e a mim? Não. Isso é bom, isso é muito bom, que você seja bem-sucedido, sucedida, que eu seja bem-sucedido, isso é ótimo. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é aquele que me fortalece? Quem é aquele que nos fortalece? É o Senhor Jesus. Glória a Deus. E Paulo disse: eu posso todas as coisas nele. Eu posso vencer, eu posso conquistar, eu posso melhorar, eu posso ter saúde, eu posso ter amigos, eu posso ser considerado na igreja onde sirvo a Deus. Eu posso ser amado na igreja onde eu sirvo a Deus. São bênçãos maravilhosas. Glória a Deus, glória a Deus. Eu posso ler a Bíblia e ser edificado. Tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, abençoado por Ele. Glória a Deus. Que seja assim para o senhor, para a senhora, para você, professor da escola dominical, professor do discipulado, e também para os alunos que possam estar assistindo essa lição, essa aula gravada. Pureza no lar. Pureza no lar é um outro fator que edifica, que fortalece, que contribui para o sucesso do seu lar, para a edificação do seu lar. O nosso título aqui é o título Fatores que podem contribuir eficazmente para a formação de um lar feliz. E nós vamos ler agora, vimos já otimismo e visão, pureza no lar. O lar ter pureza. Mateus capítulo 6, versículos 22 a 24. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Algumas traduções dizem, não podeis servir a Deus e as riquezas. Queridos irmãos, também não disse não podeis ter riquezas. Disse, não podeis servir às riquezas. Observe a diferença. Nós lemos na lição sobre a vida material que a raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, aquele apego ao dinheiro, aquela cobiça desmedida ao dinheiro. Isso é problema. Mas o dinheiro em si não é problema, o dinheiro em si é uma coisa boa. Que Deus abençoe a sua vida material, que Deus abençoe a minha vida material, que Deus abençoe a vida material dos nossos alunos. Podemos progredir. Nós vimos, na nossa lição sobre a vida material, falamos amplamente desse assunto. E aqui diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e às riquezas, aos prazeres passageiros desse mundo. Não podemos servir. Quantas vezes, aliás, todos os domingos, estamos na escola dominical e nós já abrimos mão de passeios. Você abriu mão dos passeios, você abre mão de passeios para estar na casa de Deus. E Deus, que não fica devendo nada a ninguém, abençoa a sua vida. Ele abençoa a sua saúde, ele abençoa o provimento do seu lar, ele dá dignidade, ele abençoa seus filhos, ele abençoa seu futuro. Ele é maravilhoso. Eu diria como fui ensinado. Quando fazemos isso, quando nos dedicamos a Deus, estamos fazendo o bem, em primeiro lugar, não a Deus, a nós mesmos. E alegrando a Deus. Deus fica feliz. Deus sente alegria por isso. Sente prazer na sua vida, sente alegria na sua vida, pela sua fidelidade a Ele, pela sua presença na casa dEle, pelo seu trabalho na obra dEle. Acima de tudo, pelo seu amor, pela sua adoração, pela sua gratidão,
pela sua vida devocional a Ele, em primeiríssimo lugar. E depois essas outras coisas que estamos comentando. Queridos irmãos, pureza no lar, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Nós já falamos de desejar o bem, falamos em uma aula próxima passada, nós falamos que devemos desejar o bem. Mencionamos até o exemplo dos vizinhos, que devemos desejar ter vizinhos prósperos, abençoados, saudáveis, felizes, vencedores. Irmãos na igreja, devemos desejar ter irmãos vencedores, prósperos, abençoados, saudáveis, felizes, cheios com o Espírito Santo, conhecedores da palavra, olhos bons. Tenha olhos bons, deseje isso. Não deseje nada diferente de coisas boas, de bênçãos, de coisas maravilhosas, porque o Senhor vê isso. E aqui, olha, queridos, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6:22, se você fizer isso, todo o teu corpo terá luz. Você será uma pessoa saudável, você será uma pessoa feliz. Você será uma pessoa feliz, saudável, você será uma pessoa alegre, abençoada. Com licença. Olha o versículo 23, querido irmão, querida irmã. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Você será uma pessoa em trevas. Isso não é para nós. Não vou dizer nem você será. Olha, não é para nós. Isso não é para nós, de jeito nenhum. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O Senhor Jesus está nos ensinando. Não vamos, então, ter olhos maus, vamos ter olhos bons. Vamos desejar o bem a todos, a todos. Ah, mas aquela pessoa não é tão boa, não importa, desejo o bem a ela. Desejo o bem a ela. Nós temos que desejar o bem a todos, a todos. Glória a Deus. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, não vamos deixar haver trevas na nossa vida. A nossa vida precisa ter luz. Trevas não. Trevas não é para nós. Nós não temos nada com as trevas. Nós temos com Deus, com o Senhor, temos com a luz, com o Senhor Jesus Cristo, temos com a palavra de Deus, temos a vida repleta de bênçãos de Deus, temos a presença de Deus, cantamos para Deus, adoramos a Deus, louvamos a Deus, oramos a Deus, estudamos a palavra de Deus, falamos a respeito de Deus, ouvimos a respeito de Deus, Deus de ponta a ponta na nossa vida, não temos nada a ver com trevas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, vamos ler mais? Então, pureza no lar. Se você tiver pureza no lar, esse é um fator que vai ser importantíssimo para a edificação do seu lar. Como disse aqui na nossa lição, fatores que podem contribuir eficazmente para a formação de um lar feliz. Vamos ler mais 2 pontos. O amor a Deus, a sua palavra, a sua igreja, a sua obra e o amor aos irmãos cristãos. São os 2 últimos tópicos dessa nossa lição de hoje. Lição 2, revista número 2, lição 2, que tem como título Discípulo e o Lar Cristão. Vamos lá? Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? É uma pergunta do Senhor Jesus. Sim, é verdade, a vida é mais. Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Sim, valemos. Na ordem da criação, sim. O ser humano está no topo da lista da criação de Deus, não é mesmo? Versículo 27, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, você e eu não podemos acrescentar certas coisas à nossa vida. Um côvado, nós já dissemos em aulas anteriores, o côvado é uma medida que é do nosso cotovelo até a ponta dos nossos dedos, 40, 45 centímetros. Nós não podemos acrescentar nada à nossa altura. Nós dependemos totalmente do nosso Deus. E graças a Deus por isso, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é abençoador. Glória a Deus.
27, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Não podemos, nenhum de nós pode. Versículo 28, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Não se aflija, não ande ansioso, ansiosa, não. Solícito, não. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Nós temos que trabalhar, mas Deus cuida de nós. Deus coloca as mãos dele sobre os nossos trabalhos. Ele abençoa. Está escrito aqui que ele cuida até dos lírios que não trabalham, que não tecem, que não fiam e são lindos, se vestem maravilhosamente bem. Ele cuida de você, ele cuida de mim, ele cuida de nós, o Senhor Jesus cuida de nós. Quem sabe alguém esteja assistindo essa lição por acaso, nem sabe por que está assistindo. Eu quero dizer a você, ele cuida de você. E se você precisa ser melhor cuidado, basta você se aproximar mais dele. Se a senhora precisa de cuidados que a senhora não tem hoje na sua vida, aproxime-se dele, aproxime-se do Senhor Jesus e ele, com muita alegria, cuidará mais da sua vida. Quanto mais nos aproximarmos dele, mais ele cuidará de nós. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 29, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Falando dos lírios, não é, queridos? Versículo mencionados no versículo 28. Versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Glória a Deus, glória a Deus. Até a repreensão do Senhor Jesus é maravilhosa. Até quando ele diz homens de pequena fé, é maravilhoso ele nos corrigir. Ou seja, ele está dizendo, tenham fé, creia, confie na palavra do Senhor. Glória a Deus. Versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, com que nos vestiremos. Não fique aflito, não fique aflita, não fique inquieto, não fique inquieta, não fique ansioso, não fique ansiosa. Ensine, querido irmão, ensine, querida irmã, aos alunos da escola dominical, aos alunos das classes de discipulado, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Ensine aos alunos a não viverem inquietos, e nem ansiosos, nem preocupados, mas trabalharem, fazerem suas atividades e confiarem que o Senhor é o Todo-Poderoso e cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele disse, não te deixarei, não te desampararei. Ele não deixa, ele não nos desampara, ele não nos deixa, ele cuida de nós. Lá em Isaías está escrito que ele não nos deixa, ele não desampara. Nós lemos aqui hoje, olha aqui, nós lemos aqui hoje, pode um filho, pode uma mãe se esquecer tanto de um filho que cria? Nós lemos aqui hoje, nós lemos hoje, não é? Que ainda que uma mãe se esquecesse do filho que cria, o Senhor não se esquece de nós. Glória a Deus, ele não desampara, ele não nos desampara. Vamos lá? Olha o 33, olha o 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 33, ele sabe, ele conhece as suas necessidades, ele conhece as minhas necessidades, ele conhece as necessidades dos alunos do discipulado da escola dominical, ele conhece a necessidade de cada um, ele é infinito, Deus é infinito, ele conhece a todos, e em profundidade. Ele conhece as células do nosso corpo, ele conhece. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Nós não sabemos, mas ele sabe. Ele sabe tudo de nós, a respeito de cada um de nós. Versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Não precisa dizer mais nada. Eu não preciso dizer mais nada. A Bíblia falou tudo, a Bíblia já disse tudo, o Senhor Jesus já disse tudo aqui. Não precisamos dizer mais nada. Mateus 6, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Finalizando, o amor aos irmãos cristãos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos irmãos na fé. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Nessa lição, então, queridos, revista número 2, lição número 2, o discípulo e o lar cristão. Vimos o que é o lar, que a família é a base do lar, o lar é a base da sociedade. Vimos o lar como extensão da igreja, vimos o que significa o vocábulo eclésia, que já tínhamos visto em lições anteriores, passamos rapidamente por essa parte, porque já foi um tema na revista número 1. Vimos que o lar é a extensão da igreja, vimos sobre a vida cristã no lar, o que é a vida cristã, como viver a vida cristã, não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo, pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. E vimos agora vários fatores que podem contribuir eficazmente para a formação de um lar feliz. O amor conjugal, e vimos Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33, o amor natural, o amor de Deus na nossa vida, e o amor natural uns com os outros, e o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5, vimos o amor dos filhos, pais, filhos, João capítulo 14, versículos 23 a 24, vimos aqui esse versículo que eu acabei de comentar, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Isaías 49, 15, mais ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Deus não se esquece de você e de mim, dos alunos. Glória a Deus, Deus não se esquece de nenhum de nós. O amor fraternal, lemos Mateus 12, 25 a 26, todos esses são fatores que contribuem para a edificação de um lar feliz. Vimos a lealdade, a necessidade da lealdade, do respeito, do otimismo e visão, da pureza no lar, o lar com pureza, com santidade, santificação entre as pessoas, vidas santas, relacionamentos santos, a santificação no lar, pais, filhos, glória a Deus, parentes, família em geral, a santificação no meio da família, o amor a Deus, a sua palavra, a sua igreja, a sua obra. Lemos Mateus 6, capítulo 6, versículos 25 a 34, e finalizamos o amor aos irmãos cristãos, Gálatas 6, 10. Glória a Deus. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. E tenha misericórdia de ti. Que Ele tenha sempre misericórdia de nós. Do Senhor, da Senhora, de você, professor da escola dominical, de mim, que também sou professor da escola dominical e somos alunos da escola dominical. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre os alunos que Ele nos confiou. Glória a Deus. Olhos bons. Lembra-se da aula, da lição? Olhos bons. Quando nós dizemos a paz do Senhor, shalom em hebraico, é um desejo, nós falamos isso nas aulas anteriores, é um desejo de bem-estar, não apenas de ausência de guerras ou de conflitos, é um desejo de bem-estar completo em todas as áreas da vida. Que você tenha saúde, que você tenha alegria, que você tenha prosperidade espiritual, prosperidade material, que você tenha vitórias, que você tenha entendimento na palavra de Deus. Você, sua família, a igreja onde você serve a Deus, seu pastor, seus irmãos na igreja, nossos irmãos, nossos pastores, glória a Deus. Uma semana de vitórias para você, muitas vitórias e bênçãos. Nos veremos, permitindo o Senhor, na aula 3. Um abraço fraterno, a paz do Senhor.